Ainda não tá gravando? Ainda não tá gravando. Acho que tá, hein? Agora está gravando. Muito boa noite. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Mais um Prime Time, né? Mais um momento especial aqui no Toco e Teco, que hoje está completando já, né? Os seu 1 ano e... Meu Deus. E o quê? E 10 meses? Calma que bugou, Juan. Não sei nem o que você tá falando. Deixa Um ano e 10 vai enrolando, meses. enrola enquanto o Jonathan faz as contas, porque o Jonathan é bom. 1 ano e 10 meses, cara. 1 ano e 10 meses. Eu não sei, na real, se hoje está completando mesmo, mas completou esse G aí no mínimo. Vamos ver aqui. Lançou a braba, azar, jogou pra cima. Eu não sei. Joga pro alto e reza, filho. Tem nada. Deixa eu ver aqui. Vamos dizer Que que dia sim. entrou o primeiro? Não era 24? Não sei, cara. Sei que tá dizendo. Ou 21. Eu não sei porque. Foi tem 21. dúvida Foi ontem. 21, é. Peraí. Então calma aí, essa ocasião pede. Ih. Peraí. Não, mês aniversário no aniversário, Jonas. Ah, mas vocês acham que não Cara, pode? mês aniversário importa Até pros até o namorados. primeiro aniversário. Então a gente já tá. A gente tá numa relação séria já, né? Não, passou do primeiro ano. Ah, então Conhece deixa. toda a família. Foi mal, MC Melody, eu tentei te colocar aqui, mas não rolou. Deixa aqui. O Com aniversário certeza, de... Vai ter que esperar mais de um mês, né? É, mais um pouquinho aí. Só um tico. Um mês, E um Jonas? teco. Deve ser. Não, em agosto, né? Não? É agosto. Ah, mas antes disso tem outra data. Ai, meu... Caraca, velho. Faltou um mês certinho pro meu aniversário, mano. Aí sim, cara. Olha Genial. só. Genial, cara. Que coisa maravilhosa. Que emocionante. Nossa, Eu participo aí, daqui a um aí, mês a gente aí eu estará emocionei. em Aí eu festa. emocionei. Daqui a 2 meses estaremos em festa. É isso. E daqui a 3 meses mais ainda, porque vai ter que começar no NFL de novo. Nossa senhora. Só vem, mano. Como Então, olha, é um grande dia hoje, realmente. é um grande dia, um simbólico dia 22. Que momento, cara. Que momento. Só faltou gravar às 22 horas, né? Quebramos aí o protocolo. Estamos gravando cedo esse podcast. Muito Que cedo. coisa linda. Que coisa linda. Não somos mais os mesmos. Não é. No suemo male mimo. Peraí. Quem vai fazer aqui o quê mesmo? Não, o Jonathan apresenta, eu passo a visão e você passa os destaques. Chama então. Agora sim. No Já quer começar. male mimo, já diria o que é espanhol. É Vamos isso. fazer um podcast inteiro em espanhol. Vamos. Eu já ensinei a técnica de como falar espanhol, né? Você fala só as consoantes, esquece. né? Não, essas consoantes são só as Você vogais. fala só como se tivesse sofrido um derrame. Não, esquece as consoantes, são só as vogais. Né? Os leões estão todo. Eu sou Juan Green, estou estudando jornalismo. Meu pai do céu, cara. Mano, Olha, ficou muito bom, O cara. negócio é não encostar um lábio no outro, entendeu? Essa é a grande sacada do espanhol. Olha só, você que tem o sonho de aprender outras línguas, especialmente espanhol, entre em contato com o Juan, que ele vai abrir uma escola de idiomas, né? Ele vai ensinar esse método, faz aquele videozinho, ó. Quer aprender um método para aprender espanhol em não sei quantos meses? Assista esse vídeo e... É isso. Não, e fala, inclusive, meu nome é Juan, né? Já é espanhol. Não, já é hablante, né? Eu não preciso nem ter morado num país hispanohablante que eu já sei falar espanhol. Só pelo fato de eu me chamar Juan. Entendeu? Mas fica aí a dica, então. Hello, Juan. Tueco e tueco. É tuico e tueco. Tueco e tuico. Mas, inclusive, o espanhol também tem muitas palavras em inglês inseridas no próprio idioma. E eles não falam com sotaque inglês, né? Eles falam do jeito, por exemplo, se fosse, eu acho, o espanhol do toco e teco seria tipo toco e tackle. Deveria ser alguma coisa desse sentido, assim, toco e tackle. Toco e tackle. Eu acho que eles não falam. Eles não cedem a... Não cedem, esse pessoal. O imperialismo americano. Estamos certos. Então, certo. Tá bom. É isso aí mesmo, cara. Tem que existir. A imposição americana. Porque americano é quem nasce na América e não nos Estados Unidos. Perfeito.
É uma bandeira que eu sempre defendi. Inclusive... Não, na verdade, inclusive... vamos, a partir de hoje, não é futebol americano, é futebol estadunidense que a gente vai falar aqui. Perfeito. Futebol estadunidense. Dos principais destaques do basquete e do futebol estadunidense. Isso. Da terra. Daí, complete a frase. Fill in the blanks. Complete aí as lacunas. É bem isso aí. Chama. Vamos lá, então? Deixa eu botar pra gravar. Tá todo mundo coçando o nariz, tá todo mundo de parzinho bonitinho hoje, né? Só um destaque. Não, vamos, na hora de começar o podcast eu faço destaque também. Deixa eu arrumar aqui também. Não. Isso, todo mundo colocando seus... Eita, cara, errei aqui. Seus zibram positivos. Faz o prato tracar aí antes de começar o podcast aí. Infelizmente eu não sou multifuncional. Não consigo digitar e falar ao mesmo tempo. Agora sim. Pega. Vai. Eita, pega. Mano, todos apóstrofos? Todos apócrifos? Sim. Todos hierógrafos? Tá bom, então. Vamos começar a gravação em 3, 2, 1. Olá, você que nos acompanha. Está começando o Toquiteco, seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 94. Eu sou o Jonathan Momba e junto comigo para mais um podcast está ele, Jonas Faria. Tudo bem? Como vai, vossa pessoa? Tudo bem, Jonathan Momba, eu vou muito bem, muito obrigado, bem, graças a Deus, espero que todos vocês aí que estão nos acompanhando estejam bem também, bem como eu, bem como Jonathan Momba, e é uma alegria tremenda estar com todos vocês para esse episódio maravilhoso, né, que a gente já vai avançando em alguns momentos da temporada da NBA. E para completar então nosso trio, ele, Juan Grins, tudo bem? Tudo bem, Jonathan. Espero que a audiência esteja bem também. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha. 94ª edição do Toquiteco, né? Cada vez mais próximo do número 100. E acho que se tudo der certo, aí vai ter uma novidade. Novidade não, vai ter uma edição especial aí. Eu vou chorar. Não vou prometer novidade, porque tudo que a gente promete tem que cumprir, né? Então, no mínimo uma edição especial aí, alguma coisa vai rolar. No mínimo, um parabéns da Melody ali no início. Exatamente. O que defina diferente, o que sai da normalidade. Então, tudo que sai da normalidade é diferente. Perfeitamente, cara. E esse aqui é um podcast especial também, como o Ru acabou de relembrar, número 94. 94 é o quê? Ano de Copa. Brasil foi o quê? Tetracampeão. Aonde foi a Copa? Não sei, na Califórnia, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então, esse na Califórnia, eu digo assim, eu acho que a final foi lá, não foi? Sim, na Califórnia, tá? Foi lá no... Pra pessoa que não acompanha achar que eu tô achando que é um país, tá? Fechando parênteses. É um país... logo vai vir alguém te xingar no Twitter, dizendo que olha só esse cara e acha que Califórnia fez um país. É tipo isso. Mas é isso aí, só fazer a menção aqui, 94, um ano muito simbólico para os americanos e para os brasileiros também. Mas, deixando de lado isso, qual que é a ideia do Toquiteco? A ideia do Toquiteco é trazer os principais destaques do basquete do futebol americano, da terra, da Taylor Guitars ou do The Last of Us. Aí você fica a seu critério, né? Que terra que você quer hoje, né? A gente tá sendo tão interativo. A gente queria fazer um negócio diferente, né? A gente queria fazer duas versões. É porque toda semana é muito fácil, né? Sempre escolher a terra de onde é. Então a gente desperdiça todas aí já numa semana, fica bem bonito. Eu gostaria de fazer um... Pode continuar aí, mas eu completo depois. Não, eu vou explicar o que é, né? Fazer o protocolo aqui direitinho. É isso. Taylor Guitars é uma empresa, é uma fabricante americana de guitarras com a sede em El Cajon. Inclusive, Cajon é um instrumento musical, né? Perfeito. Muito bom, por sinal. E trazendo aqui o nosso dialeto espanhol, né? Puxou, né? Realmente, o Cajon. Cajon, El Cajon. E é um dos maiores fabricantes de guitarras acústicas nos Estados Unidos. Ele foi fundado em 1964 pelo Bob Taylor e pelo Kurt Listug. E está sediado, né? Tudo lá na Califórnia, tudo direitinho, tal qual a final da Copa do Mundo de 94. Uhum.
E o The Last of Us, né, é um jogo que completou a parte 2, né, completou um ano de lançamento no último dia 19 de junho. Também é uma data muito simbólica, pelo menos para mim, né, que sou bastante fã do The Last of Us. E eu fiz o paralelo com a Taylor, porque tem não quero dar spoiler, né, mas tem uma simbologia muito forte dentro da série de jogos a respeito de violão, né, a respeito do instrumento musical violão e os instrumentos utilizados na gravação, quer dizer, os instrumentos utilizados nos jogos é justamente da marca Taylor. Então aí vários easter eggs e várias referências ao mesmo tempo dentro do nosso podcast. E essa referência é de qualidade, mexe com o coração. Se você nunca ouviu falar de The Last of Us, tá um pouquinho errado. Se você já ouviu, vai concordar comigo que é muito bom. Esses jogos são fantásticos. E é isso. The Last of Us, ou então El Último de Nosotros. Perfeito. Já que a gente está falando do espanhol, né? Se fosse francês, o qui restou Dante. Tô usando, tô viajando. E italiano. O que restare debilire. Esse é o que ficou de ontem. Assim, ó, na tradução tipo, aquele filme, em inglês é de um jeito, aí dublado. Esqueceram de mim, tá ligado? The Last of Us daí, é da legenda. O último de nós e a dublagem. Esqueceram de mim. Tipo, uma coisa assim. Dublagens é algo espetacular, cara. Que absurdo. Porque as pessoas não gostam de filme dublado, porque tem muita pérola em filme dublado. Não quer dizer que seja bom, mas que tem muita pérola. Cara, e tem umas dublagens muito boas, né? Brooklyn Nine-Nine, por exemplo. Icônicas. Eu assisto dublado, velho. Tem coisa que você tem que assistir dublado. Por exemplo, é muito Branquelas. Bom. Perfeito. Todo mundo odeia o Chris. E mais coisas que eu não lembro agora. Mas cara, desenhos de modo geral, tá? Desenhos de modo geral, assim, ou sitcoms também são boas de ser assistidos. Filme da Dan Sandler também, já vi dublado, que a voz da Dan Sandler era aquela. Como assim alguém assiste filme da Dan Sandler legendado? Tipo... Não tem nada a ver com ele, né? Perfeito, e o Brooklyn Nine-Nine, caso você assista ou ainda não assistiu e assiste legendado, olha dublado, que é muito bom, as referências são espetaculares. E um parênteses para a dublagem desse jogo The Last of Us, mais uma vez, é genial. Uma das melhores dublagens de jogos da história. Fechamos aqui meu momento, tá ligado? Depois dessa breve, não tão breve assim, extensão, agora sim, quais que são os destaques do podcast de hoje, Jonas? Então vamos dar, né? No nosso podcast deste momento, nós faremos uma rápida repercussão das séries finais, né? Dos eliminados da semana passada, dos jogos passados. A gente vai falar um pouquinho da situação do Nets, vamos falar do 76ers também, a gente vai dar uma pincelada a respeito do Jazz e, claro, falar agora das finais de conferência, obviamente, vamos fazer algumas previews, porque dá tempo ainda, né? As séries estão começando, do leste ainda nem começou no momento que a gente está gravando esse podcast na terça, né? Na terça-feira, coisa maravilhosa. E também falar a respeito da dança e o carrossel dos treinadores, alguns rumores de onde eles podem parar, aqueles vários treinadores que foram eliminados que estão soltinhos aí na pista. Excelente. Começamos então mais um podcast falando sobre playoffs na NBA. Acho que a primeira pauta pode ser então a final do leste, já que é algo inédito, né? Ainda não aconteceu, então a gente pode fazer uma prévia completa, onde os Bucks, que acabaram superando a equipe dos Nets, né? Uma das melhores séries até agora nos playoffs, por 4-3, enfrentam a surpresa, talvez, desses playoffs, o Atlanta Hawks, que eliminou o favorito e seed número 1 do leste, o Philadelphia 76ers, também numa série de 7 jogos, né? As duas séries foram bem disputadas, com várias reviravoltas durante as partidas, mas no final das contas, então, deu Bucks e Hawks na final do leste. O que projetar, o que esperar desse confronto? Eu errei, para mim, a final do leste seria a outra, né? Exatamente a outra opção. Exato, acho que para muita gente, inclusive, né? Mas, falando dos Hawks, né? O que a gente pode esperar para essa série, que começa amanhã, inclusive, muito boa. As dificuldades que eu imagino para o Hawks são as mesmas que eles poderiam ter com os Sixers, né? Quer dizer, as mesmas não, mas
um pouco parecida. Questão de tamanho, quem é que marca o Antetokounmpo, ou no caso o Embiid e o Antetokounmpo agora, são jogadores diferentes, mas fortes e altos e muito atléticos. Como é que eles vão fazer para segurar na defesa, né? Como parar os contra-ataques, no caso dos Bucks, né? Que eles são muito fortes em impor o ritmo deles. Enfim, os problemas acho que estão aí, né? Estão aí, os Hawks ainda estão muito desfalcados, eles não vão ter com certeza o Cam Reddish e o DeAndre Hunter para essa série, né? 2 dos principais defensores de perímetro e até de garrafão, né? São competentes, digamos assim, para marcar jogadores mais corpulentos. E vão ter também o desfalque confirmado, ou quase confirmado, acho que não é oficial ainda, mas muito provável, do Bogdan Bogdanovic para esse primeiro jogo. Então, são muitos desfalques, mas, de novo, o meu argumento para dizer que os Bucks são favoritos é basicamente o mesmo argumento para que eu defendia que os Sixers eram favoritos nessa série. Mas, claro, tem outros problemas, né? Eu acho o Bucks mais profundo, né? Eles vão representar um perigo maior, né? Claro que você tem muitos arremessadores nos Bucks, né? Você é um time muito profundo, muito mais profundo que os Sixers. E, por exemplo, o problema dos Sixers na série foi o banco, né? O banco foi muito mal. Muito, 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 muito mal. Eles não tinham profundidade. Enquanto os Hawks sobravam quando jogava segunda unidade, jogava daí o Gallinari, né? Principalmente o Gallinari, né? O principal nome dessa segunda unidade, fazendo muitos pontos. Então, do lado dos Bucks não vai acontecer isso, porque o time é mais profundo, você tem alternativas melhores no banco, né? Tem o Bryn Forbes, tem o Pat Connaughton, tem jogadores que vêm do banco que podem contribuir. Então, acho que é um desafio muito difícil, mas acho que até pior pro Hawks vencer os Bucks nessa final de conferência. A grande questão é que é imprevisível, né? Porque não dá para supor que os Hawks vão conseguir fazer a mesma coisa com os Bucks a princípio, né? É bem isso, não dá para... Por que acontece? A gente viu, pelo lado, duas equipes que chegaram até o jogo 7, que chegaram no jogo 7 tendo as seeds mais baixas, né? Foram as equipes que, como disse, no papel não eram favoritas. E pelo lado dos Bucks, a gente criticou em alguns momentos o Antetokounmpo, a gente viu em alguns momentos o Middleton tendo uma partida muito boa, depois apagado no início de uma e depois voltando no final. O Jrue Holiday também nessa mesma pegada. A sensação que eu tive nesse último jogo, principalmente contra os Nets, é que se o time, de modo geral, o Big Three dos Bucks tivesse bem todos os três, eles teriam conseguido vencer com muito mais facilidade. Então, o que reforça, sim, a potência desse elenco. Enquanto a gente volta os olhos para os Hawks, a gente, azarões completos, ao mesmo tempo que não dá para negar que eles são bons. O Nate McMillan tem feito um trabalho excelente, né? Assim, talvez um dos melhores treinadores, com toda certeza, nessa temporada, mas eu não deixo de bater na tecla que ainda é um show de um homem só. Né? O Trae Young ainda está lá na série com 29, a média dele nesses playoffs é 29 ponto alguma coisa, uns quebradinhos aí nessa pós-temporada, enquanto o restante do elenco inteiro não passa de 14 a média, né? Então, tipo assim, realmente existe essa discrepância e existe essa dependência clara do Trae Young. Lógico, o Bogdanovic, o John Collins, até mesmo o Huerter, eles vão, assim, ter que jogar muito e continuar fazendo as partidas individuais que eles fizeram, que se destacaram na série contra os 76ers, para conseguir, ao menos, ter uma chance. E isso eu estou dizendo aquilo que é o racional, né? Realmente aquilo que a gente, olhando, pode prever um favoritismo dos Bucks, né? Mas, ao mesmo tempo, essa imprevisibilidade, porque os Hawks não dá para saber como eles vêm. E os Bucks também sofreram, também não foram efetivos, não mataram quando poderia, né? Tipo, realmente de vencer com largueza e vencer sendo contundente. Até porque jogava contra os Nets, né? Então também não dá para querer achar que eles poderiam deitar e rolar em cima dos Nets. Enfim, muitas coisas aí para se pensar, muitas coisas para se prever, mas eu ainda coloco a equipe dos Bucks, sim,
com esse favoritismo, mas não tanto, tá? O que pesa a favor da equipe dos Hawks, e a gente já comentou isso várias vezes aqui sobre equipes que não chegam com tanta expectativa assim nos playoffs, é justamente isso. Jogar sem pressão, sem uma responsabilidade. Eles são os favoritos, a gente já fez o que era esperado, até mais do que era esperado, no caso agora de Atlanta. Então jogam essa, tipo assim, e é um time jovem, né? Tem o Trae Young, que é a estrela da franquia, mas o núcleo inteiro é bem jovem, então é um time que ainda vai estar junto por vários anos, que pode ainda evoluir muito e se tornar um time ainda mais competitivo, mas que já vai muito bem, até salvo as comparações, mas com a equipe do Miami Heat do ano passado, que também era um time bem interessante, que não se imaginava que chegaria na final de conferência. Chegou com um time jovem também, com uma estrela que havia acabado de chegar, né, o Jimmy Butler, e jogou muito bem e foi campeão do leste. Não estou dizendo que os Hawks também vão ganhar agora o leste, mas a questão é que é um time que não tem tanta responsabilidade, porque, como eu já disse, não tem essa necessidade de vencer, por exemplo, o Bucks, que é um time já consolidado há muito tempo, e até a gente colocava o ano para os Bucks terem sido campeões foi ano passado, e não deu certo, acabaram se decepcionando, e agora, é até engraçado, né, porque quando os Bucks não são os favoritos, porque todo mundo falava dos Nets, e talvez até os Sixers, que era a melhor campanha, o próprio Heat, que foi muito bem ano passado, mas os Bucks foram lá, jogaram melhor, e de fato acho que o Drew Holiday, já comentando também, acrescentou muito, mudou bastante esse time, claro que tem o Antetokounmpo, o Middleton, a base estava lá, mas o Drew Holiday, principalmente do lado defensivo, e um cara que em alguns momentos decisivos, assim como foi no jogo 7, que ele estava muito mal nos 3 primeiros quartos, e aí no último quarto ele acertou acho que 2 ou 3 bolas de 3, uma cesta muito necessária para empatar o jogo e para abrir vantagem. Então, um jogador que acrescentou muito em vários sentidos e parece que realmente deu aquela misturinha no time, sabe? O fermento que faltava para o time crescer, e aí os Bucks chegam agora à final de conferência como favoritos novamente, porque o Hawks é um time ainda em desenvolvimento, eu diria, não é um time que está pronto para vencer, para brigar de igual para igual com esses times. Venceu o Sixers, que a gente comentou várias vezes nos podcasts aqui, que era um time melhor, um time mais completo do que a equipe de Atlanta, mas em quadro não se mostrou isso. O Trae Young, monstruoso, acho que a gente tem que enaltecer não só os playoffs dele, mas o time de Atlanta como um todo, mas primeira série de playoffs do Trae Young, ele jogando como se fosse um veterano, um cara mostrando muita experiência em quadra, comandando os companheiros de equipe, e a Atlanta fez por merecer a chegar nessa final de conferência, um dos 4 melhores times. E é isso. É difícil tentar prever. Eu acho que realmente os Bucks são melhores porque, como já dito, tem banco e também defensivamente. Não que Philadelphia fosse mal na defesa, mas a defesa dos Bucks, assim como era mais cotada para parar os Nets com o Durant, talvez seja mais cotada para parar o próprio Trae Young, que também foi monstruoso contra os Sixers, porque apesar de ter Ben Simmons e companhia, o Trae Young continuava pontuando mais de 30 pontos por jogo, e agora então acho que ele vai ter uma defesa com vários jogadores, o próprio Holiday, Middleton, o PJ Tucker, vários bons defensores, não só para ele, mas também para os outros alas e armadores do time dos Hawks, então realmente uma série muito interessante. Eu vejo diferença entre o Bucks e o Sixers, não sei se pela defesa, acho que pela defesa são bons valores de dois lados, porque no Bucks você tem defensores de perímetro muito bons no Middleton e no Drew Holiday, principalmente nesses dois. No Sixers tem o Ben Simmons, que talvez seja o melhor defensor de perímetro da NBA, e o Matisse Thybulle, que foi segundo time defensivo da NBA nessa temporada. Então, tinha opções. Mas os Bucks, o Drew Holiday e o Chris Middleton são infinitamente melhores no ataque que Ben Simmons e Thybulle. Então, são jogadores que, estando em quadra, eles não são alvo nem na defesa nem no ataque. Porque o Thybulle ele é muito bom na defesa, mas no ataque ele sempre é a última opção a ser marcado. Ele sempre fica livre, ele sempre precisa converter os arremessos dele. É tipo o que o Dort sofreu com o Rockets na primeira fase de playoffs do ano passado. Que ficava livre, arremessa, meu filho. Tinha jogo que fazia 30 pontos, jogo que fazia 10. Então é uma escolha. Então o Thybulle é dos caras que pode ficar sozinho. E o Ben Simmons nem se fala, né? O Ben Simmons no perímetro não assusta ninguém. Então, acho nem que dentro do garrafão, pelo visto, tá louco. Mas o Drew Holiday e o Chris Middleton são bem melhores nesse sentido e por isso eles oferecem um perigo a mais. Pensando em encaixe, né, se o Bogdanovic fora do primeiro jogo, provavelmente o Trae Young vai ter que enfrentar o Drew Holiday, né, vai ser o matchup dele mais provável. Talvez
tem que ver quem é que vai entrar no lugar do Bogdanovic, talvez seja o Solomon Hill, ali, talvez o Lou Williams também entre como um cara para jogar do lado do Trae Young, ele teve minutos importantes na série contra os Sixers, mas estou imaginando o Chris Middleton marcando ou o Lou Williams ou o Kevin Huerter, que fez um jogo 7 espetacular contra os Sixers, e daí o Antetokounmpo sempre ficando ele na sobra, ou no John Collins ou no Capela, mas é bom lembrar que o Antetokounmpo, o Budenholzer, ele não é utilizado como marcador primário de um jogador. Sim. Tanto é que ele marcou muito pouco o Kevin Durant. Ele é o cara que normalmente marca o pivô adversário. No caso dos Sixers, dos Nets, ele marcava o Blake Griffin, mas ele ficava na sobra para pegar a cobertura, para dar toco, enfim. Então, ele, em geral, não é o marcador primário. Tem o PJ Tucker para fazer isso, que ele é bem mais eficiente. Não, bem mais eficiente não, ele é muito eficiente também. Então, talvez John Collins seja uma arma ofensiva melhor que o Capela. Então, talvez o PJ Tucker marque o John Collins, o Antetokounmpo fique na cobertura, e ainda tem o Brook Lopes, né? Vai ser interessante ver o Brook Lopes, como ele vai ser utilizado aí. Então, tem muitas opções boas dos Bucks. Vai ser legal pensar o que o Budenholzer vai pensar para marcar o Trae Young, o Kevin Huerter e o John Collins, que são as 3 peças ofensivas mais importantes do Hawks nesse momento. O Trae Young ainda não tá com desconforto no ombro dele? Você já visto algum que ele tá ainda com um certo desconforto no ombro direito dele? Ele fez um jogo 7 bem apagado, né? Um jogo 7 não, exatamente. E ele falou depois que tava com problema no ombro. Vamos ver como é que ele vai se recuperar. Teve um tempo aí, né? O jogo foi no domingo, o primeiro jogo na quarta. 3 dias pode ser que já seja o suficiente para ele entrar melhor. Só para completar, foi um jogo apagado, mas ele teve em quadra o tempo todo, praticamente. Foram 43 minutos, ele não pontuou muito, né? Foram apenas 21 pontos, mas mesmo baleado, ele teve 43 minutos em quadra. 21 pontos, desses eu acho que uns 10 ou mais no último quarto. Foi no bola, ele cresceu no momento decisivo, né? Ele fez os 3 primeiros quartos bem apagados mesmo, assim, pouca cesta de quadra, acho que, se não me engano foi 1 ou 2, o resto foi só lance livre. E isso é mais interessante, né? Pra gente já fechar, para não se estender muito, o Hawks sempre tem como lidar, eles sempre conseguem lidar com as adversidades. Perdeu o DeAndre Hunter, meu Deus, e agora? Kevin Huerter joga bem. Trae Young apagado, meu Deus, e agora? Lou Williams, o Kevin Huerter de novo, John Collins, eles sempre dão um jeito de vencer os jogos. Isso é muito impressionante. Nos primeiros 2 quartos ele fez 10 pontos, o Trae Young, tá? No isso. primeiro tempo só 9 pontos. 9. Ele teve bem apagado no começo do jogo. Eu acho que para fechar, já que a gente comentou sobre a defesa, mas vai ser interessante ver como é que o Hawks vai defender também, né? Contra os Bucks, porque são várias armas, sem falar no Giannis, né, que é um cara quase que imparável, uma força da natureza. Quem que vai marcar ele? Porque fisicamente nenhum defensor dos Hawks tem chance. Então aí vão fazer que nem os Nets fizeram, botar uma parede na frente dele, se vão deixar ele pontuar e tentar parar o Middleton e o Jrue Holiday. Realmente tem vários viés que a gente pode analisar aí, mas é difícil analisar agora porque não jogar ainda, né? Depois de um jogo 1, jogo 2, a gente já pode ter uma ideia mais clara do que esperar. Eu vou dar uma olhada aqui. De repente pode ir passando para o próximo assunto. Eu vou pesquisar aqui na temporada regular quem passou mais tempo marcando o Antetokounmpo na série. Então, enquanto que o Juan vai fazendo a pesquisa, vamos começar a falar sobre a outra final. Também nem um pouco menos emocionante. Aí já em andamento, né? Já estamos hoje, terça-feira, enquanto a gente grava, na verdade, teremos o jogo 2 dessa série, que ainda não começou, vai começar daqui a pouco. Já o jogo 2, então, entre Phoenix Suns e a equipe de Los Angeles Clippers. O Suns, que já estava uma semana de folga, praticamente, né? Tiveram tempo para descansar, recuperar os jogadores, tirando o Chris Paul, que teve problemas com Covid, acabou testando positivo e foi ausência no jogo 1. Mas os Suns muito mais refrescados, resguardados, enquanto que o Clippers veio numa maratona de jogos, foi até a 6ª partida e venceu os Jazz, inclusive sem Kawhi Leonard. Dos 2 últimos jogos da série, né, os Clippers venceram sem o Kawhi, foram muito bem, e agora vão enfrentar os Suns, um dos times mais completos, mais surpreendentes dessa temporada, como eu disse, vêm descansados, enquanto a equipe de Los Angeles vem numa sequência de jogos sem ter 2 dias para descansar há muito tempo, basicamente desde que começaram os playoffs, tem jogo dia sim, dia não,
Então, um pouco desproporcional por esse lado, mas os Clippers, a pergunta que ele não quer calar, os Clippers têm chances de vencer sem o Kawhi Leonard? Vou deixar então o Rony continuando na pesquisa, eu começo aqui. É uma pergunta bem difícil, que aliás foi tema de uma das enquetes que a gente colocou lá no nosso Instagram, né, nos nossos stories. O que eu vou te dizer? Sem Kawhi, não. Sendo bem claro, não tem chances, porque assim, o que a gente viu no primeiro jogo já é uma amostragem boa, embora tenha sido um jogo bem parelho, que no final foi decidido, né, sendo bem sincero, no final foi decidido mais por uma astúcia do Suns, estavam bem atentos ali, 120 a 114, uma vantagem um pouco de 6 pontos, não tão larga, mas também não ficou tão apertado assim. Os Suns, eles estavam no 220, né? Eles realmente estavam ligadaços nessa partida, mais descansados, né? E o Devin Booker fazendo uma partida assim excepcional, primeiro triplo-duplo da carreira dele em uma final, justamente de conferência, com ninguém mais, ninguém menos do que um Clippers. Mas o Clippers tem mostrado bons nomes, né? Principalmente finalizando a série passada, a gente viu como o Jackson jogou bem pra caramba, como o Paul George assumiu mais um papel secundário, entre aspas, né? Não foi aquele cara que precisou se aparecer, mas estava ali no auxílio, jogou muito bem também, diga-se de passagem, mas o Batum, o Morris, o Zubat muitas vezes entrando, né? Mas, enfim, o Terrence Mann, que foi assim, fez a partida da vida dele, deu até literalmente, algumas pessoas estavam perguntando, mas será que o Kawhi só entrou no corpo aí do homem e tá jogando nele? Porque foi fantástico. Então, assim, tem os seus nomes muito bons, mas a gente vê como que falta realmente essa força defensiva para conseguir ter uma resposta uma resposta, né, defensiva pro Suns. E sem o Kawhi, eu acho que vai pesar, uma hora vai pesar bastante. O jogo, daqui a pouco, o jogo 2 começa, eu não acho nenhuma surpresa, aliás, foi um dos palpites meus aqui, essa série continua empatada e quem sabe até um jogo 7, embora eu imagino que termine no jogo 6, mas na hora H vai pesar essa falta do Kawhi, principalmente no clutch mesmo, né, de conseguir roubar ali a bola, de conseguir fazer uma defesa espetacular e entregar a bola para ele no final de jogo e ele conseguir resolver, seja tabelando e batendo para dentro ou do perímetro mesmo. Assim, é isso que eu sinto, porque quando vai funilando a temporada, claro, o elenco que está mais pronto, né, o elenco que tem as peças para conseguir fazer ali todos os ajustes necessários, tem a vantagem. E eu vejo o Suns com essa vantagem, embora o Clippers sejam formidáveis. Né? Fazendo o adendo rapidinho aqui, então, que eu tinha prometido, o jogador que mais marcou o Antetokounmpo nos Hawks durante a temporada regular foi o Solomon Hill, mas ele jogou 3 jogos, então ele ficou mais tempo que o Capela, que jogou 2 jogos, mas são esses dois principalmente, o Hill e o Capela. Do Middleton, também foi o Hill, e depois o Bogdanovic, que está fora da série, e a terceira opção seria o Kevin Huerter, e o Drew Holiday, quem mais ficou tempo marcando ele foi o Kevin Huerter, depois o Bogdanovic, depois o Solomon Hill. Tem um padrão aí, né? Esses 3 aí são os jogadores que devem assumir a bronca. No caso do Antetokounmpo, deve ser realmente o Capela. Bom, talvez o Nate McMillan pense no Solomon Hill, utilizando essa série. Mas falando do outro jogo, então, né? Vocês já entraram no assunto de Clippers e Suns. É difícil saber, difícil pensar quem é mais importante, se é o Kawhi para os Clippers ou se é o Chris Paul para o Suns. Tem uma diferença aí, né? O Kawhi está muito provavelmente fora dos playoffs, né? Se eles estão desconfiando de ACL. E ainda nem divulgaram nada, né? Estão enrolando. E ninguém fala nada. É um mistério completo isso. E só diz assim, não vai jogar. O cara ele deve estar numa hora dessa lá no Himalaia, tentando fazer aqueles procedimentos, tipo, assim, mega ultra. Tá louco, cara. Congelar a perna dele. Exatamente. Então ninguém sabe, é um mistério o que acontece com o Kawhi. Eu acho que pelo menos fora da série ele tá. Se ele voltar para as finais, tá ótimo. Se chegar lá, é claro. E o Chris Paul provavelmente está fora só mais esse jogo na quarta-feira, na terça-feira, e daí no próximo já deve estar de volta. Porque
entre aspas, só a Covid, né? Não foi uma lesão muscular nem nada. Então, pensando assim, o Clippers mostrou ter um elenco muito forte, né? Eles surpreenderam demais em ganhar do Jazz sem o Kawhi. Eu achei que eles nem conseguiriam sem o Kawhi vencer de Utah na semifinal. E eles chegam aqui, só que o buraco com o Suns me parece um pouco mais embaixo, né? O Suns está num momento incrível, é espetacular o que eles estão fazendo, né? O nível de basquete que eles vêm apresentando é realmente muito acima do que a gente viu nos playoffs, né? Talvez só Bucks e Nets tenham em alguns momentos apresentado coisa parecida. Então é um outro momento. O Suns também parece ter muitas armas para não ter o Chris Paul, né? O Devin Booker, por exemplo, fez um triplo-duplo no primeiro jogo. Ele pode muito assumir essa responsabilidade. Então, o Suns tem alternativa, né? Eles têm alternativa para vencer o Clippers. E eu acho que eu estava curioso para ver como que o Ayton ia lidar com o small ball dos Clippers, que era a grande questão. E, bom, venceram, né? O Suns venceu o jogo, o Clippers não teve lá muitas chances. E vamos ver agora o segundo jogo que o Clippers apresenta, porque eles já se mostraram muito bem nos ajustes, né? Eles saem perdendo pro Jazz e saem perdendo pros Mavericks, os dois por 2-0. E eles buscaram depois. Então vamos com calma, porque o Clippers já mostrou ter muita inteligência em se ajustar ao adversário e vencer os jogos. Claro, aliás, Tyronn Lue, assim, ajusta, né? Tipo o famoso joga e joga sem versão treinador. Que barbaridade, né? Realmente é por um fio aí. Fica por um fio. Eu acho muito legal esse momento de playoffs, rapidinho, fazendo bem um breve parênteses. Por exemplo, quando a gente pega o Budenholzer. Cara, se tivesse sido eliminado na última partida, talvez ele já nem mais fosse técnico agora quando a gente estava gravando. Né? Então, agora, passando, tipo assim, muda completamente. O Tyronn Lue também, na mesma. Né? E aliás, o retrospecto, eu estava vendo até assim, o Tyronn Lue, quando ele pegou lá o Cleveland Cavaliers, também, assim, nunca, né? Foi lá, pum, foi campeão. Agora pega o Clippers, os caras já empolgam, fala, ô louco, olha lá, Tyronn Lue também, aquela coisa e tal. E ele tem um bom retrospecto, né, com os times, 12-2, eu acho, assim, alguma coisa no retrospecto contra times que, quando ele tá jogando por times que começam perdendo a série, alguma coisa assim, quando ele tá treinando, na verdade, times que começam perdendo a série. Eu vou ver se encontro essa estatística. Mas é isso, né? Como que fica por um fio de uma eliminação acabar com a carreira acabar, entre aspas, com a carreira do cara num time, ou depois ser o mestre das jogadas desenhadas. Né? O mestre dos magos. Exatamente. Mas quanto ao Clippers, né, que o Juan falou, é exatamente isso que eu ia dizer. O Clippers sempre começa perdendo. Então, se os Suns ganharem hoje, né, abrirem 2-0, normal, até aí tá seguindo o roteiro, assim, o roteiro tá sendo seguido à risca, mas a questão é que os Clippers tendem a crescer durante a série, claro que agora sem Kawhi e tendo pressão redobrada sobre outros jogadores, principalmente Paul George, que é o cara que se espera que faça agora uma de Kawhi, né, e que outro jogador assuma o papel de Paul George nesse time, que aí é possível, sei lá, talvez o Terrence Mann, o Reg Jackson, que teve um grande crescimento na série contra o Utah, ou até mesmo o Marcus Morris, jogadores que tem que aparecer mais e pontuar, fazer 20, 25, 30 pontos por partida para os Clippers terem chance. Quanto ao small ball, não deu muito certo, né, contra Dwayne Ayton, ele não sentiu, né, ele não foi prejudicado por isso, né, ele jogou até bastante tempo, teve 20 pontos, mas quem roubou a cena realmente foi o Devin Booker, que absurdo, a gente falou do Trae Young, o Devin Booker, então, eu acho que ainda mais incrível que ele tem feito. Primeira série de playoffs dele também, guiando a equipe do Suns, vencendo o atual campeão, Lakers, depois batendo os Nuggets, que também é um dos melhores times da NBA, e agora tem os Clippers, então só pedreira em tese pela frente, e o Suns tem lidado muito facilmente com isso, né? Perderam apenas 2 jogos até agora, como disse, tem a vantagem de ter mando de quadra, estão mais inteiros, né, mais preservados nessa série, e com a volta tudo isso sem o Paul. Na hora que o Chris Paul voltar então para o jogo 3, o time fica ainda mais letal, digamos assim, o time completo, então realmente os Suns são favoritos na prévia, né? Inclusive acesse o nosso site lá do Suquiteco e leiam a prévia, né, da final de Conferência Oeste. Eu apostei em 7 jogos.
Mas apostei assim com um pé atrás, meio receoso. Espero sim que tenhamos 7 jogos, porque quero ver quanto mais jogo melhor. Mas realmente o Suns tem tudo para tentar fechar essa série antes. Claro que o Clippers, não desmerecendo a equipe, realmente eu acho que o Clippers ainda tem chances, mesmo sem o Kawhi. Esse suspense vai perdurar por mais algum tempo, porque não sei se eles realmente acreditam que ele vai voltar para uma eventual final e querem só fazer aquele mistério e deixar um pouco os Suns preocupados. Será que ele volta ou não? Mas a questão é que melhor esquecer o Kawhi e focar no que tem. O que o Clippers tem agora e montar um plano de jogo para tentar vencer o Suns sem ele. É possível, mas é muito difícil. Essa é a verdade. O Paul George vai ter que jogar aquilo que ele nunca jogou em playoffs. Ele tem até uma má fama. E agora ele vai ter que ser o cara dessa franquia. Eu acho que ele tem condições. Ele é um cara muito decisivo também. Ele foi assim. Ele era o cara, né, nos Pacers. Depois no Thunder ele dividiu um pouco o protagonismo, mas também era um cara muito importante lá em Oklahoma. E agora tem esse momento de redenção, assim, com vários jogadores experientes e jogadores bons, né? A gente comentava que o Clippers talvez não fosse tão favorito como ano passado, mas era um time mais completo, mais preparado esse ano e chegou na final de conferência agora. A questão é que talvez, por esse capricho do destino, perder o Kawhi pode ter custado caro demais para a equipe de Los Angeles. Eu achei até poético, cara, essa questão do capricho do destino aí. Mas é realmente isso, né, cara? Eu acho que é uma situação até ingrata pela parte dos Clippers, mas fazendo aqui uma espécie de retratação com o Paul George. Nesse primeiro jogo ele fez 34 pontos, né? Sim. Ele fez 34 pontos, também acertou várias bolas de 3, eu acho, foram... não sei. Não sei se foram... não sei se foram várias também, mas enfim. O Reggie Jackson também jogando muito bem, mostrando o que o cara... Sei lá, o Reggie Jackson é muito engraçado, né, cara? É muito engraçado, realmente, o que esse cara tem significado para o Clippers mesmo, no sentido de ter jogado muito nesses últimos jogos. E se o Paul George desse esse salto mesmo de colocar a bola debaixo do braço com esses outros caras no suporte, que ele nem precisou ser o destaque para terem vencido o Jazz, bato nessa tecla, aí sim acho que eles podem equilibrar bastante bem as coisas, né? Mas não tem margem. Eles não têm assim uma margem tão grande de erro. Exato. Da parte do Suns vencer esse jogo, vencer o próximo e matar logo a cobra, né? Porque se for esperar lá para, vamos resolver daqui a pouco, tem que vencer esse, vencer o outro e, enfim, 3-0, aí sim fica bastante complicado de uma remontada aí do Clippers. E eu acho que é isso. Da minha parte, era isso. Eu acho que é por aí também. Acho que eu vejo o Suns bem favorito, na verdade. Bem favorito não, mas eu vejo favorito. Sem o Kawhi, eu acho muito difícil. O Suns é desses times que... porque o que acontece com o Jazz, tá? O Jazz, time que joga muito pelo perímetro, vive e morre pela bola de 3. Essa é a verdade. Eles vivem e morrem pela bola de 3. E o que acontecia contra o Clippers é que quando eles acertavam uma sequência muito grande de bola tripla, eles deveriam ter matado o jogo e não conseguiam. Nos melhores momentos do Jazz, eles venciam por 10 pontos, 15 pontos no máximo, mas sempre uma margem perigosa, e no momento que as bolas paravam de cair, não tinha muita resposta pro Clippers. Inclusive, o Gobert foi bem exposto nessa série, né? Foi muito exposto contra o Clippers, como o Clippers tem exposto os pivôs. Né? Essa é a grande questão. Os Clippers têm exposto todos os pivôs adversários. Né? O Porzingis passou vergonha, o Mavs sentou em um full tall ball, digamos assim, para botar o Marjanovic. O Marjanovic também acabou sendo exposto. Todos os jogadores de pivô adversários estão sendo expostos porque o nível de jogadores de infiltração que o Clippers tem, nenhum outro time na liga tem. Por isso que é o grande teste de fogo do Ayton. A gente falava que o Ayton tinha passado no teste do Jokic, tinha passado no teste do Gobert? Não, ele passou no Anthony Davis. E do Anthony Davis. Isso, ele passou nesses dois testes. E na final ele poderia enfrentar o Gobert. Não vai ser o caso, mas ainda vai passar por um grande teste. Ainda ele vai passar por um grande teste, que é sobreviver a esse ataque no garrafão intenso dos Clippers. Né? Vai ser muito interessante. E tá sendo interessante ver como o Ayton vai se virar. E se ele passar nesse teste também, aí
é incrível. Acho que é num patamar bem acima do que a gente já tá vendo. Acho que para finalizar, o que os Clippers precisam é de pelo menos uns 3 jogadores pontuando bem, né? Porque o Paul George foi muito bem no primeiro jogo, como a gente comentou, né? 7 de 15. Acho que foi 7 de 15. 7 de 15 na bola de 3, 34 pontos. O Reg Jackson também foi bem, mas mais alguém precisa aparecer. E esse alguém seria ou então o Marcus Morris ou o Terrence Mann, que acabou ficando com a vaga do Kawhi. Então, 3 desses 4 jogadores têm que fazer uma boa pontuação, né? Não dá para deixar só nas costas do Paul George ou de outro alguém, que não é o suficiente. Porque o Suns também é um time muito coletivo, apesar de o Devin Booker ter feito 40 pontos e tudo mais, dominou o jogo, mas é um time que tem várias armas que podem aparecer em momentos decisivos, e o Clippers também tem esses bons jogadores, só que eles têm agora, mais do que nunca, né, na ausência do Kawhi, precisam ser mais efetivos. Acho que a gente pode fazer o nosso momento merchan, estamos chegando a quase 40 minutos de podcast. Tá, pega. Então aproveite para tomar uma água, enquanto isso também acesse o nosso site, tokiteco.com, que lá você encontra vários textos, inclusive, como eu citei, tivemos a prévia das finais da Conferência Oeste. Teremos também, eu imagino, né, essa informação eu não tenho, mas acho que vai ter um texto de prévia do Leste também, até amanhã, confia. Além disso, também temos nossas redes sociais, o Twitter e o Instagram, @Tokiteco, e o nosso Facebook, facebook.com/Tokiteco, onde a gente coloca todas as nossas produções. Você pode também entrar em contato com a gente, bater um papo, né? Elogiar nosso trabalho, fazer críticas construtivas também, caso tenha alguma coisa que pode ser melhorada. Então é um canal aberto para você se comunicar com a gente. Nosso podcast também semanal, que você já conhece, que pode ser acessado tanto no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcast, na Amazon Music, no Stitcher e também no YouTube. A gente está lá em vídeo, então se você quiser nos assistir, aproveite para dar like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nada, nenhuma produção do Tokiteco. Agora, voltando então, para falarmos sobre... na verdade, esqueci da newsletter, agora que eu vi aqui, ó. Perdão, fazendo uma errata aqui. Newsletter também, tokiteco.substack.com, um resumo semanal de todas as notícias, tanto da NBA como da NFL. Você fica muito bem informado toda sexta-feira pela manhã, nessa newsletter, e é de graça, sempre importante frisar e refrisar que você não paga nada e fica bem informado. Agora sim, vamos falar sobre NBA e sobre os times que foram eliminados. Não tem nenhuma ordem, né? Então acho que vamos começar assim pelo que eu pelo menos tenho mais interesse em saber, que eu gostaria mais de falar, que é a equipe do Philadelphia 76ers, que era favorito era favorito na série, né? Era bem mais time que o Hawks no papel, não deu certo, e aí o time foi eliminado mais uma vez, e logo os problemas começaram não surgir, não, foram expostos logo de cara. Tem gente criticando o Doc Rivers mais uma vez, que é um cara que realmente sempre faz bons trabalhos, mas nos playoffs não chega lá. Tem o Ben Simmons, que aí já é uma velha história, mas agora ganhando mais força. O Ben Simmons não sabe arremessar, ele não é um cara agressivo nos momentos decisivos. E o que aconteceu com os Sixers para perder essa série, e qual que é o futuro da equipe da Philadelphia? Pois é, eu sempre tenho muito cuidado nessas horas, porque tipo, os playoffs são muito cruéis, né? Tipo, agora o Ben Simmons não presta mais, virou o pior jogador da NBA. Não é bem assim, galera, calma. Eu concordo que ele deveria ser trocado, porque ele ainda é uma boa moeda de troca. E já se... O último treinador do Sixers, o Brett Brown, antes de chegar o Doc Rivers, defendia que o Ben Simmons e o Embiid não podem jogar juntos. Eles não são um bom fit, né? Eles não jogam bem juntos. E eles praticamente não jogavam juntos, tirando, né, início de jogo, final de jogo, momentos mais decisivos, aí sim. Mas se não, um jogava, depois daí sentava, entrava o outro, e assim ia. O Doc Rivers chega e fala, não, jogam os dois sim. E se for ver os números do quinteto titular dos Sixers, né? Ben Simmons, Seth Curry, Danny Green, o Joel Embiid e o Tobias Harris. Esse quinteto era o melhor quinteto da NBA por muito, se for ver as estatísticas avançadas. Eles sobravam entre os quintetos. Então, sim, funciona. Mas nos playoffs é meio... As coisas que parecem ir bem numa situação na temporada regular, nos playoffs,
elas podem ser muito exploradas e às vezes não dá resposta. Foi o que aconteceu com o Ben Simmons, né? O Hawks comprou um triplex na cabeça do Ben Simmons, né? Eles entraram na cabeça do cara mesmo, né? Tanto é que no último jogo o Ben Simmons não quis ir por uma enterrada na cabeça do Trae Young por medo de sofrer uma falta. Claramente ele ficou com medo de não conseguir fazer a cesta, sofrer uma falta e ter que ir para a linha de lance livre. Então era um negócio assim que de outro mundo. É difícil até analisar, porque o jogador não presta mais. Quando entra nesse nível de jogo psicológico, fica muito difícil conseguir dizer alguma coisa. Mas sim, o Ben Simmons parece que não vai ter muito mais tempo em Filadélfia, porque ele é uma boa moeda de troca, tem muita time que tem interesse, e eles não vão trocar o Embiid, né? O Embiid é claramente melhor que o Ben Simmons, né? Um jogador muito mais completo, mas o Ben Simmons ainda assim é um excelente jogador, é um excelente defensor, é um cara que é um passador espetacular, ele puxa contra-ataques como ninguém, ele é muito agressivo no garrafão, inclusive, mas tem esse problema do arremesso. Ele consertando isso, ele se torna tranquilamente um dos melhores, já é um dos melhores armadores da NBA, mas ele fica muito mais imparável do que é. Sobre o Doc Rivers, sim, é complicado, porque ele já tem esse histórico muito ruim em playoffs, né, de dar umas pipocadas, né, perder jogos que não deveria perder. Então, começa, assim, não sei, acho que ele fica ainda na Filadélfia, não tem nenhum rumor ainda que eu vi que ele pode sair, pode ser demitido ou pedir para sair, mas é algo que um estigma que ele vai ter que tirar, vai ter que se escapar, porque é todo ano isso, é impressionante, todo ano o Doc Rivers decepciona nos playoffs, proporcionalmente falando, né? Às vezes menos, às vezes mais, mas é sempre uma decepção, mesmo que mínima. Eu não vou chover muito no molhado, não. Pode a continuidade. Mas rapidinho, quer dizer, não vou chover no molhado, mas eu quero também dar um rápido destaque aqui, que acabou de sair a divulgação da loteria da NBA, né? Do draft. Rapidinho aqui, um rápido parênteses, só passando o top 5, então, com a primeira escolha. Breaking news. É isso, cara. Os Pistons com a primeira escolha, né? Detroit Pistons, então é um momento interessante, né? O Cade Cunningham, olha só, meus caros amigos, né? Quem sabe em Detroit, que coisa triste para ele, né? Beleza. Em segundo, nós temos Houston Rockets. Desculpa aí quem é torcedor dos Pistons, mas nada contra. Inclusive, tem amigos que são. Em segundo lugar, Houston Rockets. Em terceiro, os Cavaliers. Em quarto, Raptors. Em quinto, Orlando Magic. Só para ficar aqui, então, no top 5. Aí tá a loteria do próximo draft. Os Raptors se deram muito bem nessa. E o Cavs também, né? Cavs era a quinta pior campanha, subiu para a terceira, e o Raptors era a sétima, subiu para a quarta. O Magiczão vai ter que dar uma trabalhada ainda, né? Mas enfim, estão na reconstrução, mas pelo menos estão ali ainda, né? Estão no top 6. O top 5 dizem que é muito bom. Eu ainda não estudei top 5. Classe, mas o top 5 dos prospectos é muito bom. Mas a gente vai ter tempo para falar sobre eles na off-season. E o Magic tem 2 escolhas, né? Na primeira, na loteria. Tem ainda vão ter aqui a oitava também. A quinta e a oitava. Que era É verdade. Então volto com vocês aí. Um abraço. Tivemos um momento plantão no meio do podcast, matando as saudades do rádio. Jonathan, notícia. Peraí. Voltando agora, então, acho que seguimos no leste, falando sobre os eliminados, agora sobre o Brooklyn Nets, que também sofreu uma eliminação traumática, trágica. Tinha tudo para vencer, na verdade, né? A equipe dos Bucks acabou não conseguindo, e os Bucks até cresceram muito na reta final. Aí viraram jogos, né? Eles conseguiram forçar um overtime e acabaram perdendo o Durant não vou dizer que foi de herói a vilão, porque o cara deitou, foi monstruoso, fez um jogo histórico, mas acabou errando o último arremesso, que acabou pesando, mas ele, longe de ser o cara mais criticado, até porque quem é doido de criticar o Kevin Durant, falaram mal do Joe Harris, sempre acaba surgindo um bode expiatório, né? Alguém para levar a culpa, mas aí como um todo, eu acho que do time dos Nets faltou um pouco, e claro, as lesões também, né? O James Harden não estava 100%, o Irving também não estava na série, né? Ele acabou se lesionando e ficou de fora, várias razões, mas os Nets, o super time dos Nets não foi dessa vez.
Os Nets não tem caos. Não existe problema. Inclusive, eu falei eu escrevi em algum lugar, não sei se foi pro Togiteco ou pro The Playoffs, que os Nets só cairiam, só não seriam campeões se ou houvesse um caos interno, tipo briga, o Harden, Durant e o Irving brigassem, né, desse uma briga muito louca lá dentro, ou se tivessem problemas com lesão, que foi o que a gente viu na temporada regular. E foi a segunda opção, né? Acho que o fato de a série ter se arrastado para 7 jogos, sim, mesmo com o Irving lesionado e com o Harden com um robô dele, não, um projeto de Harden em quadra, até que no último jogo ele foi um pouco mais efetivo, mas ainda muito longe daquele Harden que a gente conhece, ainda assim eles levaram para 7 jogos. Eu acredito que, e nem é tão ousado afirmar que com o trio os Nets teriam passado dos Bucks, né? Acho que isso é muito claro, mas isso não é de mérito nenhum para Milwaukee, muito pelo contrário, eles foram muito bem. Mas os Nets não muda nada, veio pro ano que vem o mesmo time, todo mundo saudável, recuperado. O Durant mostrou que o rompimento do tendão de Aquiles suave, nem senti, tá tranquilão. O Harden também, na temporada regular, enquanto ele esteve jogando, foi muito bem, né? Teve problema com lesão, coisa que ele nunca teve na carreira, né? Se eu não me engano, ele nunca tinha perdido o jogo de playoff na carreira lá em Houston, e nem no Thunder. E o Irving, aí sim, esse tem um histórico de lesão um pouco mais profundo, mas nunca foi nada que preocupasse muito. Então, acho que tendo os caras saudáveis para o ano que vem, o Joe Harris melhor, né? Por favor, eles têm tudo para seguir como favoritos para o título da temporada que vem. Já são, né? Já são os favoritos nesse momento para vencer a temporada do ano que vem, se todo mundo estiver saudável, né? Por favor. Deixa eu ver se eu tô com o microfone ligado aqui. Tô com o microfone ligado. Você tá me ouvindo? Sim. Demorou. O pessoal que tava passando moto, estava espirrando, tava meio que um caos aqui no fundo. Mas é aquilo, né? Os Nets eram visivelmente necessitados, né, do seu Big Three, e mesmo sem o Big Three, o Kevin Durant fez chover. Né? Assim, ele quase que sozinho venceu também o jogo 7. Ele literalmente fez o que pôde. E se ele, né, fazendo o que pôde, deu no que deu, né, naquela vitória apertada, levou para overtime, a gente não mencionou aqui, né, mas levou para prorrogação contra os Bucks, que tinham a vantagem no momento, cara, não tem a menor chance de essa equipe não voltar perigosa na temporada passada. Na temporada que vem, é bom, né? Os caras virou tipo, meio dark, tá ligado? Que os caras voltando. Enfim. E com isso, o Steve Nash, assim, não tem nem tanta culpa no cartório, né? Porque é o típico cara que ele, eu imagino, com o elenco do que tem, que acho que o papel principal dele é literalmente não aparecer, entende? O papel dele é ficar de boa na dele e não criar causos, né, intrigas dentro do vestiário, ou o máximo possível tentar gerenciar. Porque quem é ele no meio desse monte de jogador dentro dos Nets? Então, realmente, ele não é, eu vejo, né? Não é o quem é ele como treinador. Como treinador. Exatamente. Vamos deixar bem claro que como treinador, fazendo aqui o meia-culpa, tá? Até porque na hora de desenhar a jogada, aquela última jogada com o Kevin Durant, enfim, colocando toda a experiência que ele tem, né, de vida mesmo em quadra, e ele fazendo aquela jogada tão maravilhosa, né, pro Durant, em que ele, com o pezão, não faz a cesta de 3 pontos. Enfim, é um dos maiores gênios aí também, em desenhar as jogadas pela experiência que ele tem. Mas, enfim, então ele não é o culpado, e o Brooklyn Nets, contando com a presença de geral, aí sai de baixo. Né? Acho que só mesmo vendo que time vai estar reforçado na temporada que vem. Porque da amostragem que a gente viu nessa temporada, acho que ainda ninguém tem a capacidade de segurar os Nets. Difícil projetar agora já, mas concordo. Acho que os Nets são um dos grandes, se não o grande favorito para a próxima temporada, né, porque eles vão vir mordidos. E aquilo, não é que o time foi mal. Eu acho que os dois times jogaram muito bem e no final das contas venceu quem mais queria, talvez quem mais tinha condições
porque realmente os Nets sofreram um pouco com lesões, com perdas aí, né, nos playoffs, mas mesmo assim, só com o Durant, o time quase chegou lá, tem tudo para dar certo, e aquilo, né, eu acho que o Nets é basicamente controlar os caras, gerenciar o vestiário, não é que ele vai ensinar os caras, claro que ele tem muita experiência, ele foi um ótimo jogador, mas mesmo Você assim... tem um cara que é Hall da Fama do lado. Você tem uns caras que vão ser Hall da Fama jogando. Então, tipo, não tem meio que uma solução lógica para derrubar o time, né? É bem isso, né? Veremos. Agora já está bem adiantado no nosso tempo, mas ainda vamos falar sobre o outro time que foi eliminado agora no Oeste, né, lá do outro lado. Um time também com grandes expectativas, que surpreendentemente acabou com a melhor campanha da temporada regular e acabou perdendo até, sim, um pouco de vexame, diria, porque perdeu para o Clippers sem o Kawhi, da forma como foi, vencendo o jogo 6 da série por mais de 20 pontos de diferença, e aí acabou perdendo, sofreu a virada. Com isso, então, mais uma vez, o Tá fica com seu sonho pela metade, né, bateu na trave outra vez, e com um time muito bom, né? Eu acho que também, não sei o que faltou, se os Clippers realmente foram mais time, mas termina de forma bem decepcionante a temporada dos Jazz. A única coisa que a gente pode dizer que faltou foi o Mike Conley, né? Que ele perdeu boa parte da série, mas de resto era aquilo ali o time, não teve nenhum grande desfalque além dele, né? Mike Conley foi muito importante para a temporada regular, sendo... Ele cumpriu um papel, sem querer comparar, mas já comparando, tipo do Chris Paul lá no Suns. Né? Porque o pontuador é o Devin Booker barra o Donovan Mitchell. E o Mike Conley barra Chris Paul é o cara que fica com a bola, ali no quarto, quando as coisas estão querendo desandar, é um cara que fica um pouco mais tempo com a bola, que não comete turnover, que vai chamar a jogada correta, que vai gastar o tempo no relógio, né, que vai dar o arremesso de segurança. Né? Então era mais ou menos esse papel. Mas não vou dizer que foi o determinante para o Jazz cair. Eu acho que teve muito mais coisas do que isso. Né? Acho que eles não tinham realmente um plano para controlar o Clippers. Acho que isso foi muito mais determinante do que qualquer outra coisa. E para Utah, a sensação que fica é que eles perderam a grande oportunidade de serem campeões. Eu não sei, tem que ver a próxima temporada como é que vai ser, mas o Mike Conley vai ser se eu não me engano, ele é um free agent agora. Não preciso confirmar essa informação, mas se eu não me engano ele é. Mas tirando isso, o time deve ser muito parecido com o que foi nessa temporada, mas talvez, não sei se eles conseguem repetir uma temporada tão boa quanto essa. Eu tenho minhas dúvidas se eles vão conseguir repetir esse feito. E de novo, né, com o Nets meia bomba nessa temporada, com o Bucks ainda sob dúvidas, o Lakers desfalcado, o Clippers sem Kawhi, o Suns chegando pela primeira vez longe numa temporada regular em muito tempo, com o Chris Paul também meia bomba, né, muito mais do que o Covid, ele também teve problema no ombro. Era grande chance, o Jazz era um dos times que mais chegava inteiro, então era o ano que eles poderiam ter sido campeões e não foram. Mas para o ano que vem ainda, são das grandes equipes do Oeste, sem dúvida, mas não sei se a oportunidade vai ser tão boa como foi nessa temporada. Só para completar, o McCollum vai ser free agent. É isso. Também é outro caso que, no final das contas, o Donovan Mitchell também fez o que pôde. Né? Realmente eu fiquei até um pouco chateado, né? Quando se deu conta, quando caiu por si que não daria para vencer, que eles deixaram escapar na vantagem que eles tinham no último jogo contra o Clippers, ter deixado escapar e o Clippers abrir a vantagem de 6 até 10 pontos, né, na finaleira da partida que então, decretou a eliminação, foi realmente triste, né? Porque foi uma temporada formidável também, uma temporada exemplar da parte dos Jazz, que é outro caso, né? Que se eu colocar na temporada que vem, se fizer já as previews, tá bastante cedo para isso, eu consigo ficar empolgado, né? Pensando no time mais um ano aí, já com essa experiência de quase ter chegado lá, mas ao mesmo tempo não sei até que ponto, levando em conta as outras equipes, né? Todas as outras equipes, o cenário para as outras equipes, se eles vão ter força para tanto.
Acho que os Jazz não vão ser novamente a melhor campanha, não vão ter uma campanha tão positiva. Talvez, acredito que ainda vão para os playoffs, não tem chance de brigar. Mas é isso, né? Eu acho que esse era o ano, assim como a chance dos Bucks foi ano passado, dos Jazz era esse ano. Mas a gente está vendo agora que o Milwaukee está tendo uma nova chance. Ninguém esperava, mas eles estão com boa chance de vencer. Pode ser que aconteça também com os Jazz, porque, como foi dito, o time permanece possivelmente o mesmo, tirando o Mike Conley, que talvez saia, mas o Donovan Mitchell, que é a estrela da franquia, continua lá. O Gobert, que também é um cara muito importante, principalmente defensivamente, e foi bastante exposto nessa série, como a gente comentou antes já pelos Clippers, mas mesmo assim é um ótimo jogador, e vários outros coadjuvantes, como por exemplo o Jordan Clarkson, o Joe Ingles, né, que tiveram ótimas temporadas esse ano. Tudo deu certo com os Jazz. Quem sabe tem mais uma temporada assim, ou então o time meio que volte à média, né, que a gente chama. Eu acho que é um bom trabalho quando abrir também as janelas de transferência, agora nesse momento de poder trazer os jogadores, mesmo que o Conley ele saia, a gente viu como que os Bucks foram cirúrgicos, né? A comparação tá aí. Realmente a comparação tá aí, a janela eu acho que ainda vai ficar aberta, talvez não com tanta força, né, como foi esse ano. Vai ficar entreaberto. Entreaberto, frestinha. Alguma última conclusão sobre o podcast de hoje? Só avisar que subiu o negócio dos treinadores. A gente tinha falado que ia conversar sobre isso nesse episódio. Não deu. Nos empolgamos com o que aconteceu. Semana que vem. E playoff é prioridade, né? Falar de playoff é prioridade. Os treinadores, ainda vai ter muito treinador no mercado, né? Acredito que pela semana que vem a gente não vai ter nada definido. Pode ser que tenha algo encaminhado, mas definido mesmo não. Até porque, sei lá, vai que o Budenholzer ainda cai, né? Vai que o Hawks atropela o Bucks e fica totalmente sustentável. Tem muito time que ia querer o Budenholzer, por exemplo. Então, não sei se todos, mas acho que muito time pelo menos tentaria uma entrevista com ele. Então, provavelmente na semana que vem ainda o assunto vai estar bem quente e com mais informações. Então, fica para a próxima semana, que daí não vai ter time eliminado para a gente falar, eu acho, a não ser que role uma varrida aí no Oeste. Mas senão a gente vai estar aqui para comentar. De novo, aí sem falta, a gente promete falar um pouco mais dos times que procuram treinadores, quem são os candidatos e quem são os principais nomes no mercado. Olha, o próximo podcast possivelmente vai ser gravado após o jogo 5 do Oeste. Então não é tão improvável que tenha acabado, né? Quer dizer, eu espero que o Clippers consiga estender essa série o máximo possível, né? Até porque não vencer, né? Não tô tirando os caras da jogada. O Clippers ganhe 4 jogos seguidos e acabou. Pode ser também, né? Tem essa possibilidade. Mas aí que tá. Veremos. Semana que vem a gente comenta sobre. Agora, o Tokiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir tanto no Instagram como no Twitter, Tokiteco, @Tokiteco, nosso facebook.com/Tokiteco, de acompanhar o nosso site, tokiteco.com, e assinar a nossa newsletter, agora sim, não vou esquecer, tokiteco.substack.com, para você ficar bem informado. Ouça também o nosso podcast sobre a NFL, né? Estamos em off-season, muita pauta boa para a gente falar. E também siga nossos perfis pessoais, o meu, @JonathanMomba, suas redes, Juan. @JuanGrinks no Twitter e também no Instagram. E as suas, Jonas? Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria _ no Twitter. Muitíssimo obrigado a quem nos acompanhou até agora. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Tokiteco NBA. Até lá. Tchau, tchau. Um abraço. Harlem Globetrotters envia um pedido para participar da NBA, hein? Então é uma realidade. Perdi isso aí, hein? Perdi tudo isso aí. Não entendi. Até ia ler. Eu tinha marcado aqui para ler e esqueci. Caraca. Fião. E aí, ó, Seattle Supersonics também vai voltar. E aí sim a gente vai ter uma liga com 32 times. Que coisa linda. Eu tinha ali em algum lugar que os Pelicans poderiam trocar de cidade. Poderiam ser. Poderiam. É que assim, esse lance do Supersonics, eu entendo o pessoal que é saudosista, que gostava da franquia, entendo. Mas é o tempo todo isso. Cara, o tempo... Mas é isso, cara. Ó, é um baita mercado, era um time muito representativo. Aí os caras foram pra Oklahoma. Oklahoma.
Não, eu entendo. Mas, tipo, calma. Torcedores, calma. Porque, ó, não sei o que. Agora, New Orleans, que é um mercado menor, é um mercado menor, todo mundo sabe disso. O Pelicans não é exatamente o time mais relevante da NBA. Então, vai pra Seattle. Ou o que tava rolando ali com o... Vai pra Las Vegas. Quem que era? Las Vegas é o point, gurizada. O Timberwolves também. Teve novo dono, vai ter novo dono que talvez queira sair dali. É verdade. Ir pra Las Vegas. E vai pra onde? Então, calma, vamos ver. Que se quiser voltar, legal, volta. Muito show. Eu acho que a gente tem que levar uma franquia pro Alasca. Exato. Havaí, cara. O Havaí. Ninguém lembra do Havaí. Questão, não, mas é que aí você tem que atravessar o mar, né? O Alasca pode ir por terra ainda. É verdade, mas pela terra do Canadá, que também é osso. A minha questão. Ou tô errado, eu tô muito louco. É que é mais um time na Costa Oeste. Pra quê? Já tem maior jogo já tem jogo de noite, né? Jogo muito tarde. É totalmente uma justificativa preguiçosa, né? Não, tô não zoando, tô zoando. Claramente a gente tem uma divergência aqui nesse podcast aos defensores do leste e aos defensores do oeste. Seja bem claro aqui. É só aqui, ó. Respeito. Não, assim, em geral, eu gosto. Tipo, se for pegar os times que eu mais simpatizo, a maioria tá no oeste. Isso é fato. Mas aí tem muito time na Califórnia, muito time. Não precisa, gente. Vem mais um pouco pra cá, facilita pra gente. Tem muito time na Califórnia, 4. Pois é, 4 mas times. É cota, né? É Califórnia, cara. É muito time, não precisa. Faz um time ali no Maine. No Maine, cara. No Maine, lá no extremo, assim. Nos cafundó do Judas, no Novo México. Por que no Novo México? Eu acho. Não, o Novo México não é muito pra lá também? Não, o Novo México é perto da Califórnia, cara. O Maine é o extremo contrário, cara. É lá, tipo, Nova York e além, lá pra Vermont. Em Dakota ninguém põe, né? Nenhuma das Dakota, ninguém põe. Wyoming. Ó, eu, falando aqui, ó, real, tinha que meter um time em Kansas. Eu tô falando no estado, botar um time lá assim. Então, é um das cidades que sempre são cogitadas. Porque Kansas teve time já, né? Cidade não, estado. Kansas City e o Kansas. Tô falando Kansas, estado. O Kansas, estado. Não o Kansas City, a cidade. Já teve o Kansas City Royals, eu acho. Em todas as ligas. Em todas as ligas. Isso. O quê? O Royals. É verdade, né? Eu acho que era o... Já foi Kansas City / Rochester. Não é Rochester. Sei lá, não sei pronunciar. Rochester. Aí eu não sei como é que funcionava isso. Lá em Topeka, tinha que meter um time lá em Topeka, filho. Essa que é a questão. Então, eu sou do time que torce pra não ir muito pra lá, fica um pouco mais pra cá, facilita pra ver. Fica aí no meio, sabe? Um joguinho 8 horas da noite, entendeu? 8h30, 9 horas. 10 horas. Vai só pra Alabama. Porque não... cara, esse time aí da Costa Oeste, Alabama. Você vai ver um Clippers e Lakers, é 00:30 que começa. É triste. 00:30 pra começar a um jogo. Cidadão brasileiro não tá pronto pra isso, cara. Cidadão brasileiro não deve isso. Sorte não tem mais horário de verão, né? A gente tem que agradecer, poderia ser pior. Exato, porque antes era 1h30 da manhã. Não, aí não precisa. Não, realmente, o jogo começar a 1 da manhã é um 1h30, né? Esse jogo 1h30 da manhã, aqui até as 4. Eu lembro. Você tá falando que isso aqui é Olimpíada em Tóquio, mano? Que bagulho nada a ver que é isso, tá ligado? Inclusive, já que tocou no assunto, isso é um negócio chato, né? Ter Olimpíada do outro lado do mundo, porque é uns horários desgraçados pra acompanhar que não dá. Mas aí depende. Por exemplo, se fosse na Europa, por exemplo, tem muita coisa de tarde. De tarde a gente trabalha. Mas de tarde mas é mais fácil assistir à tarde do que de madrugada. Depende. De madrugada tá em casa. Azar. Você não faz nada de madrugada, graças a Deus. O Jonatão de madrugada já tá indo carpir o lote, filho. Mas eu pilho. Cara, eu pilho acordar 6 horas da manhã. Pra assistir rugby. Pra olhar Não quer, né?
Pra olhar um Rock É na verdade. cama. Pra ligar na TV Sigmund ninguém quer, né? Vou expor aqui. Pra ligar na TV Sigmund Pra assistir Samoa e Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné, o Vanuatu. É verdade, eu acho. Aí pesou o rolê. Cara, que horror. Mas, tipo assim, eu entendo que os horários são ruins, mas, sei lá, pra acordar cedo da manhã, eu acho mais ok do que, sei lá, enfim. Sei lá. Encerra isso aí, vai. Um abraço pra quem estiver aí. Acho que a gente já enrolou Tamo muito. junto aí. Um abraço. É isso. Fique com essas considerações maravilhosas e até a próxima. E repensem isso.